Olá! Aos domingos, a Paulista, a principal avenida da cidade, passa por uma transformação. Sem circulação de carros, a avenida se torna um grande espaço de convivência para os pedestres. Mas essa proposta dividiu as opiniões e por isso nós fomos conversar com um arquiteto para falar sobre essa questão. E você, qual é a sua opinião sobre o assunto? Assista essa matéria e tire suas conclusões. Quando foi a última vez que você encontrou um amigo em plena quarta-feira, depois do trabalho? Ou que saiu para andar a pé pela cidade, curtindo um parque ou uma praça do lado do trabalho ou de casa? As respostas são muitas, mas a maioria delas sempre puxa para o lado da segurança urbana e da qualidade dos espaços públicos. Para Walter Caldana, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie, São Paulo atrasou a discussão de soluções urbanísticas em 30 anos. É o que ele chama de apagão urbanístico. E o pior, todos nós sofremos com isso. Um dos grandes problemas de qualidade de vida de São Paulo é o que nós chamamos de urbanidade, ou seja, é a qualidade de vida urbana. Não é a qualidade de vida individual, é a qualidade de vida do cidadão na cidade. E isso se deve ao fato de que os nossos espaços públicos são desqualificados. Eles não têm qualidade, eles não têm qualidades mínimas. Portanto, eles não convidam o cidadão a conviver com a cidade e a conviver entre si. Conviver em sociedade. Essa é uma expressão ainda pouco conhecida pelos paulistanos. Afinal, onde eles podem se reunir para fazer isso? Sentar na rua já é estranho. Agora sentar na Paulista, no coração de São Paulo? É isso mesmo. A Prefeitura de São Paulo decidiu unir o útil ao agradável. Acrescentar uma nova maneira de curtir a cidade. Um lugar de manifestação cultural, que dê para praticar algum esporte ou simplesmente passear. É a Paulista fechada para carros, mas aberta para pessoas. É, inclusive, positivo. Ou seja, você faz as pessoas se encontrarem, você faz as pessoas gostarem mais da cidade, você cria novos arranjos produtivos, você movimenta um setor da economia por vezes adormecido, ou seja, você tem condições de fazer com que todos ganhem. O que poucos sabem é que essa nova medida tem a intenção de melhorar alguns índices assustadores. A OMS realizou uma pesquisa sobre prevalência de transtornos mentais em diversas cidades no mundo. São Paulo ganhou, foi campeã, foi privilegiada. O que acontece? 30% da população tem algum transtorno mental. E tem mais. 55% da população de São Paulo não está satisfeita com a própria cidade. É mais da metade. São Paulo parece que para eles é quase que uma prisão. Estão aqui porque precisa trabalhar, estão aqui porque precisa estudar, estão aqui porque exerce alguma atividade que necessita da presença física deles aqui. E na primeira oportunidade que tiver, vão apenas sair. Por que é que nós não temos mais em São Paulo essas relações de amizade que não sejam ligadas ao trabalho? Se nós fizermos levantamentos, nós vamos perceber que a maior parte dos nossos amigos são os nossos amigos de trabalho, são os nossos colegas de trabalho. Por quê? Porque a cidade não nos induz, não nos anima a manter vivas relações interpessoais de amizade. É lógico que fechar uma ou outra rua não é o suficiente. Aliás, fazer só isso não vai fazer com que as pessoas se encontrem com outras. Mas com a manutenção dos espaços públicos que já temos e a ajuda de outros projetos como as ciclofaixas, a cidade começa a ficar um pouco mais agradável a todos. Nós temos que valorizar os projetos locais. A Prefeitura de São Paulo tem dezenas, talvez centenas de projetos de boa qualidade arquivados, engavetados. As universidades, nós aqui no Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura e outras tantas universidades, tem centenas de bons projetos para a cidade, todos arquivados. O fechamento da Paulista serve como exemplo para toda a cidade de São Paulo. Mostra que a cidade é dos cidadãos. E muitos deles gostaram da ideia. Como todo mundo conhece a Paulista, né? É um lugar muito mais fácil para todo mundo se encontrar. Acho excelente. Eu acho que até para os moradores aqui, eles têm um espaço de lazer, com música, com teatro, com artesanato. Gostei.
porque, querendo ou não, houve muita família junto, pai, criança. Acho sensacional. Dar oportunidade para a gente dar um passeio mais tranquilo, sem muito movimento, sem buzina, sem aquela loucura. Eu acho que esse ato primário de simplesmente encerrar a via é uma primeira ação. É uma primeira ação. A gente tem que entender todo um fluxo, como, por exemplo, uma ação de instalar uma ciclovia que talvez não seja das melhores e precise de melhorar muito, é uma primeira ação. E para acontecer qualquer coisa, tem de haver uma primeira ação. É isso aí. Aproveite o próximo domingo para dar uma voltinha na Paulista. Enquanto isso, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Mackenzie Movimento volta já. Não saia daí. O mundo oferece muita matéria-prima: pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie. Pode parecer contraditório, mas ao mesmo tempo que existe uma escassez enorme de alimentos em alguns lugares do mundo, a obesidade se torna um problema sério de saúde para a humanidade. E aqui no Brasil não é diferente, é o que a gente mostra nessa matéria. Quem nunca reclamou de estar acima do peso? E daquelas gordurinhas a mais? Daqueles culotes persistentes que nunca saem? O que pouca gente sabe é que essas gordurinhas a mais são um grave problema de saúde e atinge 51% da população brasileira. A obesidade já é considerada um dos desafios do século XXI, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Realidade bem diferente daquela que o brasileiro vivia há 20 anos, quando, na verdade, um dos maiores índices de mortalidade no país era a desnutrição. Para ter ideia dessa problemática, a obesidade hoje mata mais do que a fome. É o que aponta o estudo Global Burden of Disease, do Instituto de Metrologia da Saúde e Avaliação da Universidade de Washington. Mas o que aconteceu nessas 2 décadas que nos fez sair da desnutrição para a obesidade? Essa pergunta foi feita à professora do curso de nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rosana Fará, que fez uma análise do tema tendo como ponto de partida os hábitos da população. Essa mudança foi relacionada à questão da melhoria, houve uma melhoria no acesso aos alimentos. Então o problema não era a disponibilidade, porque o Brasil é um país agrícola, que tem plantação, enfim. Não era a disponibilidade, mas sim as pessoas melhoraram o acesso aos alimentos com a melhoria da renda.
devido a algumas políticas públicas que foram implantadas, como por exemplo o programa Fome Zero. O brasileiro ultimamente consome muito alimento processado, muito alimento industrializado, fast foods, enfim, bebidas açucaradas, e associado a esse hábito errado, ele tem a questão do sedentarismo muito forte no dia a dia. Então, esses dois fatores, esse binômio, dieta inadequada associada a baixa atividade física, levou ao aumento da obesidade. Mas os pequenos também entraram na conta. Atualmente, 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. Só no ano de 2013, havia em todo o mundo mais de 42 milhões de crianças com excesso de peso antes dos 5 anos de idade. As complicações da obesidade na infância são ainda piores. Elas podem acompanhar os pequenos pelo resto da vida. As principais doenças desenvolvidas na idade infantil é o colesterol, a hipertensão e a diabetes. E como alternativa para ajudar os pais a controlar de forma divertida a alimentação dos filhos, foi lançado um aplicativo pelo Dieta e Saúde. Dentro do aplicativo a gente tem tanto cardápios sugeridos, que são ideias mesmo de como que o pai pode montar a alimentação do filho. A gente tem uma parte que a gente chama de diário alimentar, onde o pai ele vai perceber quais são os grupos de alimentos que o filho precisa, tanto no café da manhã, como no almoço, nos lanches. Então é bem legal que segue um pouco a ideia da pirâmide alimentar. Então o pai ele consegue perceber que o filho, por exemplo, precisa comer 3 frutas no dia. E ele pode distribuir essas frutas da melhor forma. O aplicativo é feito para o pai controlar de fato, utilizar de fato. Só que a gente sabe que se o pai tiver uma interação com o filho, vai acabar tendo um uso mais interessante. Então a gente criou essas telas para que o pai pudesse apresentar para o filho, por exemplo, uma brincadeira para fazer uma atividade física e se mostrar para o filho, ele vai acabar conseguindo ver imagens de crianças brincando e tal. O aplicativo faz parte do maior programa de emagrecimento online do Brasil, com mais de 5 milhões de downloads. E só em 2014, mais de 1 milhão de quilos perdidos pelos usuários. A realização do DS Kids contou com a participação de pelo menos 20 profissionais. E a Bruna é uma das nutricionistas que participou da realização do projeto. A gente sabe, que a alimentação faz parte, dessa mudança de hábito, ajuda sim a controlar a sobrepeso, a obesidade, mas exercício também é muito importante. Então, quando a gente pensou nessa parte de exercício, é muito para trazer a criança mesmo a se movimentar. A ideia é que ele consiga gastar calorias, dentro do dia dele. Por isso a gente quis trazer essa parte mais de brincadeiras. O que é mais importante é a regularidade, mais do que a intensidade. O que a gente vê hoje em dia é que as pessoas fazem 2 vezes por semana, 1h30 de atividade física, e os outros 5 dias não fazem atividade. Então, assim, é melhor uma atividade física menor, mais regular, para conseguir o objetivo da perda de peso. E olha quem usa o aplicativo. O Alexandre, além de diretor de tecnologia do DS Kids, é também usuário. Eu tenho um filho de 3 anos e eu que monto a lancheira dele todos os dias, então é bem difícil você conseguir ter criatividade e conhecimento para montar uma lancheira certa. E aí com o DS Kids a gente oferece muitas opções de lancheira com combinações até muito simples essas combinações, mas que a gente sem o conhecimento nunca construiria. É a tecnologia a favor do bem-estar e da boa forma da criançada. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas antes de encerrar eu tenho uma dica para você. Tá vendo esse site que aparece aqui na sua telinha? Entre e assista esse e outros programas feitos por nós aqui na TV Mackenzie, ou se preferir, baixe o aplicativo da TV. É leve, rápido e gratuito. Lá são 24 horas de programação no ar, com programas de curiosidades, carreiras, debates e muito mais. Está disponível para Android e iOS. Ou ainda, você pode entrar no Facebook e curtir a nossa página. Eu fico por aqui, mas em breve eu te vejo. Até a próxima!